Jesus caminhava com seus discípulos ao entardecer, à beira de um lago sereno. O sol tingia o céu de dourado e refletia suavemente sobre as águas. Após um longo dia de pregações e milagres, os discípulos estavam ansiosos por mais ensinamentos do Mestre. Sentando-se sobre uma grande rocha, Jesus olhou para cada um deles e começou a falar: Meus amados, o reino dos céus não se constrói com espadas ou riquezas, mas com amor, humildade e fé. O maior entre vós será aquele que servir ao próximo com um coração puro. Pedro, intrigado, perguntou: Mestre, como podemos viver de acordo com a vontade do Pai em um mundo tão cheio de injustiças e ódio? Jesus sorriu com ternura e respondeu: Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Pois se apenas amais aqueles que vos amam, que mérito há nisso? Até os pecadores fazem o mesmo. Mas se amais sem esperar nada em troca, vos tornareis filhos do Altíssimo. João, tocado pelas palavras de Jesus, perguntou: Senhor, como podemos fortalecer nossa fé para seguir esses ensinamentos? Jesus então apontou para uma pequena figueira e disse: A fé é como esta árvore. Se suas raízes estiverem firmes e bem nutridas, ela resistirá aos ventos e tempestades. Assim deve ser vossa fé, fundamentada na palavra e fortalecida pela oração e pelo amor. André então questionou: Mestre, como podemos viver com humildade e servir aos outros sem nos sentirmos superiores ou inferiores? Jesus pegou uma jarra com água e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Em seguida disse: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se eu, vosso mestre, faço isso, quanto mais deveis vós fazer uns pelos outros. O verdadeiro líder é aquele que se faz servo. Os discípulos ficaram em silêncio, profundamente emocionados com o exemplo e as palavras de Jesus. Ele continuou: Lembrai-vos sempre, bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A noite caiu suavemente e uma brisa fresca percorreu o lugar. Os discípulos compreenderam que os valores cristãos não eram apenas palavras, mas um caminho de vida. Com corações cheios de esperança e amor, decidiram seguir o exemplo de Jesus e espalhar sua mensagem ao mundo.